Fala pessoal, como eu havia prometido, vou estar ensinando como criar um shader para você estar usando layers de materiais aqui no Blender sem a necessidade de você usar um software externo. Eu recomendo usar esse layout aqui, eu acho que ele funciona melhor para esse tipo de workflow. Então aqui a gente tem a 3D View, aqui o painel de materiais, aqui o painel de UV, aqui o de propriedade e o outline aqui. Antes de começar, é bom ativar o add-on de nodes, que ele vai facilitar bastante o trabalho. Você vem aqui na abinha de add-ons, escreve node, aí tem que ativar esse add-on aqui, ó. Opa, esse aqui, o Wrangler. A gente fecha aqui, coloca aqui no preview de material. Então, com o primeiro material selecionado, eu venho aqui, ó, que ele vai adicionar um setup de texturas pro nosso Principal aqui. A gente vem aqui no set, seleciona todos, e clica aqui. Ele vai adicionar aqui esse preset. Vocês podem ver aqui que ele está adicionado corretamente. Todas as configurações aqui. Nesse workflow que eu não vou usar displace, então eu vou remover o node de displace aqui, deixar só com normal. Vou duplicar esse shader aqui. Vou adicionar aqui um outro set. Esse outro set aqui vai ser nosso set de pintura. Tá bem legal aqui. Também vou remover aqui o displace. E daí a gente tem agora dois materiais. A gente tem o material de metal e a gente tem o material de tinta. Como que é o workflow de você criar um layer no Blender? A primeira coisa é que você precisa de alguma informação inicial, tipo uma pintura ou alguma outra textura de blend. Aqui no caso, por uma questão de otimização, eu costumo usar os canais de cores de uma textura que você pinta. Então, aqui dentro do shader, eu vou criar uma textura. Eu vou chamar ela de T. Vou chamar ela de Mask 1, para a gente ter referência. Vai ser uma textura de 2048 por 2048. Eu não preciso da transparência dela e por padrão ela vai ser branca. Então eu clico aqui em OK. Se a gente der um preview, não tem nada. E aqui, se escrever mask, aqui a gente tem a nossa textura. Eu vou mudar aqui para Image Editor e mudar aqui o tipo de forma que a gente está trabalhando com ela de View para Paint, para a gente poder pintar aqui também. Então, clicando aqui no painel da ferramenta que está ativa, a gente vem aqui para o modo de Texture Paint. Observa aqui que a máscara está ativa e eu vou colocar aqui a cor vermelha. A gente vem aqui para RGB e nos outros canais a gente tem a cor vermelha aqui. Eu vou aumentar aqui um pouco o brush e diminuir um pouco a intensidade dele aqui. E eu vou fazer o seguinte, pintar aqui nas bordas assim. Ou você pode fazer aqui, né? Vai depender do tipo de modelo que você estiver trabalhando. Então a gente tem aqui a nossa primeira máscara. Como que eu vou criar uma outra máscara aqui agora? Só que agora ela vai ser uma máscara verde. Vou colocar aqui. Então a gente tem aqui a nossa textura. Não esquece de salvar o seu arquivo.
Então a gente tem aqui a cor vermelha, a cor verde, e a gente poderia, por exemplo, ter um azul, né, que é para representar os 3 canais principais. Então, depois da máscara aqui, a gente vai adicionar aqui um conversor, e esse conversor aqui, ó, que é o que separa o RGB. Então a gente tem aqui o verde e o vermelho separado. Primeiro eu vou estar trabalhando aqui com o canal vermelho dele. Então a gente tem aqui uma máscara que é um gradiente. Feito isso, você pode escolher, por exemplo, que no caso a gente tem o nosso material de tinta e a gente tem aqui o nosso material de metal. Como a tinta ela fica por cima do material, então a gente pode usar essa textura de base aqui como referência inicial, tipo aqui no caso usar a profundidade dela aqui para a gente derivar a máscara. Então eu vou pegar esse mesmo node aqui que a gente gerou, vou pegar aqui a saída da nossa cor difusa e a gente tem aqui nos canais de cor os níveis. Aqui, essa aqui, o canal azul, ele está com mais referência. Então, a técnica que a gente vai usar para dar um lerp entre o material de tinta e o material de metal é chamado de high lerp, que a gente usa a informação de altura. E essa informação de altura é sendo o preto o base level e o branco o high level. Então, toda a escala de cinza entre essas cores, a gente pode usar ela como informação. A mesma coisa aqui com a nossa máscara. Então, pegando essa saída aqui dos dois aqui, a gente vai usar um mix RGB. O mix de RGB ele é uma interpolação linear. Significa que quando você pega duas informações, né? No caso aqui a gente está pegando a textura e aqui a gente está pegando a máscara, a gente está misturando de forma linear 0.5 de cada informação. Se eu, por exemplo, aumentar 100% aqui, significa que agora a nossa máscara, que é o B, né, aqui o input, ele está 100% por cima do outro, e se a gente colocar 0, significa que o nosso input A ele está 100% por cima do nosso outro input. Isso aqui a gente vai mexer durante o processo, então para facilitar, aqui no Node eu escrevo aqui, ó, mix tester assim, para ele poder ficar renomeado, e vou clicar aqui em color, que é para facilitar a gente visualizar ele depois. Vou deixar ele aqui como padrão 0.5 e depois dele vou colocar um conversor, um color ramp. Então eu vou forçar aqui a área preta, ou seja, ele vai começar a reduzir a influência da máscara de baixo e vai aumentar a influência da máscara de cima. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, deixando bem definido aqui o branco e o preto, e daí a gente adiciona depois um shader, um mix shader, e ele aqui ele vai ser o padrão, o fator de mistura. Então a gente pega aqui o metal e a gente pega a tinta. A gente inverte aqui o slot e a gente tem aqui a tinta por cima do metal, fazendo a interpolação. Aí a gente pode agora pintar manualmente. A gente está aqui no modo de tester paint novamente, muda a cor aqui para vermelho. Você pode, por exemplo, criar uma paleta de cor, e se você clicar aqui, ele vai adicionar o slot vermelho. E se a gente mudar aqui para verde, clicar aqui, aí fica fácil da gente mudar entre os layers. Então aqui no layer vermelho, se você, por exemplo, diminuir a influência dele aqui, colocar ele num mid-tone, a gente consegue ter esse feedback. Aqui, sem querer, eu pintei aqui no albedo. A gente clica aqui na máscara de... Então você consegue ter esse controle aqui
do quanto você quer que ele afete. E se, por exemplo, você clicar na máscara verde e tentar pintar, não vai acontecer nada porque você não está chamando ela ainda. Então aqui a gente consegue controlar, por exemplo, a influência da máscara de textura, e aqui a influência só da máscara pintada. Tanto que se eu colocar ela 100% aqui, ela vai ficar só a textura, e se eu colocar aqui 100% aqui, ele vai usar como referência a textura em si. Aí você pode ter esse nível de controle aqui e usar aqui o Color Ramp para você ter esse nível de gradiente aqui entre as máscaras. Esse é o primeiro nível de máscara, né, entre dois materiais simples. Agora eu vou estar ensinando como adicionar uma segunda camada, que é uma camada pintada através de um stencil, né, de uma textura já pré-existente. Vamos lá, para você fazer isso, a gente vai precisar criar uma outra textura. Né, então eu vou criar aqui uma textura. Vou criar uma nova textura chamada de T. Vou chamar de Dirt Mask. E aqui no caso a gente vai deixá-la por padrão preta, porque o lerp que a gente vai usar vai ser o lerp de uma máscara. No caso, as máscaras elas tendem a ser preto e branco, e a parte pintada costuma ser a parte branca, mas isso vai depender das texturas que você tiver disponível. No meu caso, a textura que eu vou usar é uma textura em que o preto é a transparência e o branco é a cor. Então a gente marca aqui, clica em OK, a gente tem uma nova textura. Eu recomendo, na hora de organizar os nodes, você ir sempre descendo nesse sentido aqui. Então você teria aqui o primeiro material, segundo material e terceiro material, sempre numa hierarquia de baixo, aliás, de cima para baixo, e sempre descendo, que é para você manter o seu grupo de nodes organizado. Então aqui a gente tem o nosso material de metal, aqui a gente tem o nosso material de tinta, a gente tem a nossa primeira máscara aqui, que é o lerp entre os dois, e descendo aqui a gente vai ter uma segunda camada de material. Para fazer isso aqui a gente tem, então a gente tem aqui a nossa textura. Vou dar um preview nela aqui. Eu vou criar aqui um diffuse shader, diffuse, e vai ser tipo uma camada de textura, como se fosse uma sujeira, alguma coisa do tipo. Vou criar aqui image, vou pegar aqui uma textura, e a textura que eu vou pegar, vamos dar uma olhada, essa aqui é uma textura legal. Vou colocar aqui ela como preview, colocar aqui a repetição dela em 4, por exemplo, não tá muito, 2. Então a gente tem aqui a nossa segunda camada de material, e aqui a gente tem a nossa máscara. O que a gente vai fazer agora? Para você ter tipo um debug do que você está fazendo, eu vou criar aqui um shader de emissão 2. Aqui eu vou colocar branco e aqui preto. Vou adicionar aqui um shader, mix shader, colocar aqui nos dois slots, e a saída da nossa máscara aqui. Isso aqui é só para você ter um debug do que você está fazendo. Então aqui na nossa, a gente volta aqui, a gente tem aqui o nosso Dirt Mask. Vou colocar ele aqui como branco, né? Vou criar aqui uma paleta. Então quando eu passo aqui, a máscara aparece, e o resultado dela, né, é o lerp entre o preto e o branco. Só que aqui a gente vai usar uma textura como referência. E para fazer isso, a gente vem aqui no brush, né, que é esse brush aqui, que é o brush está selecionado. Eu venho aqui em textura, vou adicionar uma nova textura. Então a gente clica aqui no painel de textura, eu vou abrir. Aí eu tenho essa textura aqui, que é
essa textura aqui. Eu tenho o base color dela, mas eu tenho essa textura aqui que é o opacity, que é a que eu vou usar. Então eu vou selecionar essa textura, só que, por exemplo, quando eu pinto assim, ela fica repetindo, não é esse resultado que eu quero ter um pouco mais de controle. Aí no nosso painel de brush, ele tem essa opção aqui, ó, do mapping do brush. A gente tem que selecionar essa opção aqui, ó, stencil. Quando a gente seleciona o stencil, ele aparece aqui ou aqui no na nossa viewport. Com Ctrl, Ctrl e clique você rotaciona, com Shift você escalona a nossa textura. Então eu vou posicionar ela aqui, mais ou menos aqui. E com o nosso brush, eu vou deixar aqui o brush agora em 100%. Eu vou passar ele aqui. Vou arrastar ele para cá, fazer a mesma coisa aqui. Então a gente tem aqui uma máscara que a gente pintou manualmente. Então, com essa máscara salva, a gente pega esse mix shader aqui, que é o shader dos dois principais, né? A gente coloca ele aqui no primeiro slot, coloca o resultado da nossa máscara aqui no FAC e nossa segunda camada, nossa terceira camada de material no slot de baixo. Dou um preview, ver se ele vai ficar corretamente. Vocês podem ver aqui que ficou. Então a gente tem aqui um layer de metal, um layer de tinta e um layer de sujeira. Você pode, por exemplo, adicionar aqui um color ramp depois da máscara, que é para a gente controlar a intensidade, a opacidade da nossa máscara, da forma com que você achar mais interessante. E como está em layer, se a gente voltar aqui para a nossa máscara que é a máscara principal, clicar aqui na nossa cor vermelha, vou remover esse pincel aqui. Então quando eu passo aqui, ó, o nosso layer deixa eu aumentar aqui quando eu passo aqui, calma, a força quer dizer, quando eu passo aqui o nosso layer de tinta, o nosso layer principal de cima, ele permanece em cima de todas as coisas, porque a gente está trabalhando com uma hierarquia aqui, que é de cima para baixo e por camada. Você pode, por exemplo, com esse layer selecionado, você pode escrever, por exemplo, aqui dirt layer e colocar, por exemplo, uma cor nele para ficar fácil de você visualizar a ordem que as coisas estão sendo criadas. Então a gente tem aqui o nosso shader e aquela máscara verde você pode usar, por exemplo, para adicionar um outro layer em cima, por exemplo, desse layer aqui, ou em cima do layer de tinta, da forma que achar mais interessante. Bom, é isso aí. Eu espero que tenha ficado claro e que ajude. E qualquer dúvida pode falar aí que eu respondo na medida do possível. Valeu, é nóis.